Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje eu estou com um casal que está desbravando terras portuguesas. Primeiramente, Bianca Matos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E também, junto com a Bianca, como eu falei, é um casal, né? Temos Guilherme Matos. Olá, boa noite pra todos. Bom dia, né? Da onde, depende de onde você estiver aí. Muito bem. E em mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo, hoje nós vamos conversar sobre Portugal. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado, hoje é mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo. Hoje nós vamos falar de Portugal. E olha só, então, vocês, né, estão morando em Portugal, mas vocês saíram do Brasil. Então, se vocês puderem comentar brevemente o que motivou vocês a irem morar em outro país, morar em Portugal, o que levou vocês a ir até Portugal, sair do Brasil e agora começar, né, a vida aí em um país estrangeiro. Acho que começa comigo, assim, um pouco, né? Eu sempre, desde que eu era moleque, eu conheci muita gente que acabou vindo pra cá. Não pra Portugal em si, mas pra Europa e tal e tudo mais. Alguns amigos da família. E eu sempre tive o desejo e a vontade de morar fora, desde pequeno. Só que aí quando a gente casou, não era o desejo da Bianca, não era o sonho da Bianca, e isso ficou lá dentro da gaveta, assim, né? Aí tem a segunda parte da história, né? Porque quando a gente se deparou num momento de dificuldade, assim, relacionado a trabalho, eu recebi algumas propostas de trabalho pra vir pra cá, pra Portugal, né? Só que eu não tinha documentação nessa altura. E aí foi mais ou menos por aí que a gente foi entrando, né? Fomos tirar a documentação e tal e tudo mais. E a Bianca foi também, eu acho que, não sei, ela pode falar melhor, se for despertando essa vontade dela de vir morar pra cá, né? A minha motivação, na verdade, foi meu marido. Porque, honestamente, realmente nunca foi um sonho. Só que ele me deixou muita vontade. Ele falou, olha, se você não quiser, obviamente a gente não vai, né? Só que eu ficava triste por não querer ir. Porque eu querer ir, sabe? E aí eu comecei a trabalhar isso no meu coração. A gente era recém-casado, apartamento novinho, né? Eu não queria me desfazer de tudo. Então foi um processo difícil de desapego também. Mas é aquilo, né? Deus cuidou de tudo, porque veio a pandemia e a gente acabou ficando em casa, né? Demorou 2 anos aí esse sonho que aconteceria em 2020, 2019 por aí, teve que ser prorrogado, e aí foi esse processo de amadurecimento também da ideia na minha cabeça. Sim, então vocês já eram cristãos antes de ir para Portugal? Eu só não, aquela piadinha clássica, assim, né? Eu só não nasci na igreja porque não tinha culto no dia, né? Mas o Guilherme é neto de pastor, eu não. Eu nasci, eu fiz catequese. Quando eu tinha, acho que uns 7 anos, meus pais foram para a igreja evangélica e acabei, né, conhecendo também esse universo desde os meus 6 anos também. Eu quase nasci também. Uhum. E quanto tempo que vocês estão aí em Portugal? Vocês comentaram ali que a questão de 2019, aí veio a pandemia e tal, né? Mas aí vocês esperaram um pouquinho pra ir pra Portugal ou já foram, mesmo no meio de toda a turbulência? A nossa turbulência foi um pouquinho mais funda, na verdade, porque... Mas antes eu acho que também teve uma questão da documentação, né, na realidade, porque em 2019, quando a gente decidiu vir, a gente foi impedido porque não tinha documento, né? Então a gente entrou num processo pra tirar as documentações necessárias e tal. Porque meu avô é daqui português. Meu bisavô é daqui de Vila Real, né? Uhum. Então a gente pegou pela nacionalidade, foi tirando as documentações e tudo mais. Aí depois teve a outra questão, né? Isso, em janeiro de 2021 a gente comprou as passagens pra vir pra cá, em julho. Então a gente teria 6 meses, né?
Em janeiro de 2021 a gente comprou as passagens. Em março de 2021 eu sofri um acidente de carro muito grave, que na nossa cabeça aquilo lá seria o ponto final, né? A gente não ia conseguir nunca vir pra cá. Deus faz muito mais do que a gente pede, sonha, espera, né? E aí, em março aconteceu esse acidente, eu fiquei acamada, muito mal. E acabamos vindo para Portugal em julho de 2021, que era a data inicial que já viríamos. Porque Deus fez um milagre, né? O que Deus fez mesmo foi algo que a gente não consegue explicar até hoje, mas é o que ele faz, né? Nos surpreende. Aham. E vocês estão aí em qual cidade de Portugal? Nós moramos muito próximo do Porto, então a gente acaba às vezes falando que é Porto. É como se fosse o estado Porto e a gente mora na cidade de Paredes. Isso. Que engraçado, né? Sim. É do lado... Paredes que fica do lado do Porto, né? Tipo isso. Mas essa questão do acidente da Bia, é que como eu conheço a Bia há bastante tempo, quer dizer, conheço há bastante tempo, né? A gente se conheceu através de um amigo e aí a gente acabou sabendo dessa questão do acidente, a igreja, né? Eu sou de outra cidade, a Bia, vocês eram de São Paulo, né? Exato, Isso. Guarulhos, São Paulo. E aí eu sou da Serra Gaúcha e mesmo longe a gente ficou sabendo de toda essa história. A nossa igreja, outra cidade, né, do sul do país, né, Serra Gaúcha, se mobilizou a orar pela Bia também e foi algo assim bem impactante e ver o que a Bia falou, o milagre acontecendo, também foi bem impactante pra nós, né, tipo todo o pessoal dos jovens, né, que a gente tava orando por ela. Talvez, né, Bia, algum dia pode voltar no PDD pra gente falar sobre essa história aí, né, que eu acho que merece, assim, merece ser proclamada, né, aquilo que Deus faz e também não só o milagre de Deus, né, mas também a fé de vocês, a força de vontade tua de querer, vamos dizer assim, ir adiante, né? Sim. E eu tenho certeza que não foi e ainda até hoje, né, não deve ser tão fácil, né, o que esse acidente causou, né, então. Sim, eu volto com certeza pra falar, porque pra mim, hoje é um prazer falar sobre, né, porque o que Deus fez é aquilo. Eu sempre pedia pra voltar a andar e Deus me fez voar. Então, eu quero voltar, eu aceito voltar sim, com certeza, para que o nome do Senhor seja glorificado por meio desse acidente. Olha só. E aí, vamos dizer assim, então vocês conseguiram as documentações, se prepararam, daí teve a questão do acidente, aí vocês... Mas chegaram em Portugal, né? Chegaram em Paredes, aí, pertinho do Porto. Como é que foi a adaptação inicial de vocês quando vocês chegaram aí? É uma terra diferente, um lugar diferente. Como é que vocês, né, se adaptaram no lugar? Até porque vocês devem... Não sei como é que foi também essa adaptação, já perguntando pra vocês sobre isso também. Se vocês chegaram, vocês estavam sozinhos, né? Ou se vocês tinham conhecidos que puderam, né, dar o amparo aí pra vocês. Como é que foi? Na realidade, assim, a gente chegou mesmo no Porto, né? A gente morava ali no Porto. Então, previamente, eu já tinha pesquisado algumas igrejas, tinha visto cultos na internet e tal, pra já ter uma ideia pra onde a gente iria congregar e tudo mais, né? E a gente acabou indo numa igreja logo de cara, assim, quando a gente chegou aqui, né? Que auxiliou demais a gente na adaptação, né? Eu acho que isso foi um ponto extremamente positivo. A gente conta isso, até tem um vídeo nosso no YouTube e tal, que fala isso, que pra nós a adaptação foi muito leve, né? Porque a gente chegou em julho, no meio de uma pandemia, que a gente teve que ficar de quarentena ainda, e em dezembro, no Natal e no Ano Novo, a gente tava com a galera toda lá em casa, passando o Natal, passando o Ano Novo, todo mundo junto, como se fossem amigos, assim, de anos, assim, sabe? Foi uma coisa, assim, muito, muito maluca, né? E, assim, o que facilitou também muito a nossa adaptação foi que eu fui pela mesma empresa da onde eu trabalhava aí no Brasil já, né? Eu fui só transferido pra cá. Então, isso reduz muito uma parte da adaptação, né? Porque quando você vai morar num outro país, tudo é adaptação. A igreja é uma adaptação, amigos são uma adaptação, a cultura é uma adaptação, o trabalho, enfim. E isso foi um ponto a menos, né? Sim. Eu tenho a sensação de que a gente nem teve, assim... O processo foi tão leve que parece que a gente já estava aqui. Não sei explicar, assim. Parece que eu cheguei mesmo em casa, assim. É muito doido. Quando eu vou pro Brasil, eu vou pra casa. E quando eu cheguei aqui, eu me senti em casa. Então...
foi muito leve mesmo, apesar de, assim, quando eu cheguei aqui eu ainda tava na cadeira de roda, né? Então foi um processo ainda de recuperação, né? Então eu cheguei aqui, já fui logo pra fisioterapia, o Guilherme já foi trabalhar, então a gente não teve muito tempo pra também ficar assimilando saudade, ficar assimilando estou longe de todo mundo. As coisas foram acontecendo, a gente foi vivendo e quando viu já tava aqui, sim, 100% adaptados. Então eu acho que a igreja foi fundamental, assim, porque os amigos que nós fizemos na igreja são amigos, obviamente, até hoje, e, assim, são amigos que seguraram a bronca, sabe? Chamavam a gente pra estar junto, então a gente nunca se sentiu só. Exatamente. Teve um outro momento, só pra comentar muito por cima, assim, a Bianca teve que fazer uma outra cirurgia relacionada ao problema, e o pessoal da igreja se organizou, assim, de uma maneira de, olha, tem as refeições todas aí, almoço, janta, o pessoal ia se revezando pra levar isso pra lá, né? Então a igreja teve um papel completamente Eles traziam almoço e jantar pra nós durante 1 mês e meio, enquanto eu estava operada e o Guilherme trabalhando, né? Então assim, foi constrangedor mesmo a maneira como a gente foi acolhida. Uhum. Eu percebo bastante, assim, quando... nesses episódios, né, que a gente fala com pessoas que saíram do Brasil, foram para outros países, né, e eu percebo muito que quando a pessoa chega no país e já busca uma igreja, já no início, a diferença que é a adaptação, né, os relatos, né, que o pessoal tem, como que o amor de Deus, ele é demonstrado através desse acolhimento, muitas vezes, né, porque a gente vê que são pessoas que desconhecidas, né, de certa forma, né, vocês estão chegando, são novos, né, mas, assim, parece que, não, é cristão, ele tá vindo de outro país, ele precisa ser acolhido, então nós já amamos como se fosse parte da nossa família, sabe? Exatamente. É a nossa verdadeira pátria, né? É. Por mais que a gente esteja longe, onde a gente tiver uma igreja são os nossos irmãos, né? Então acaba sendo diferente mesmo. Uhum. Não, eu acho incrível isso, é uma coisa que o cristianismo proporciona, né? Esse relacionamento com Deus e a questão, né, do amor ao próximo e tudo mais proporciona pra nós. Exatamente. É isso. Então, pessoal, agora que nós entendemos, né, o panorama por trás da ida de vocês para Portugal e como é que vocês estão vivendo aí, né? Vamos falar um pouquinho de Portugal, como é que é ser um cristão aí em Portugal, né? Vocês conhecem mais ou menos aí como é que é a realidade do cristianismo em Portugal? O cristianismo, quando eu falo assim, mais o protestante, né? Aquele que nós vivemos, né? Alguma coisa relacionada, tipo assim, a quantidade de cristãos aí, se tem bastante cristão, se não tem, como é que foi a questão histórica, se vocês têm algum conhecimento sobre isso, não é obrigado a saber, tá? Mas se vocês têm, assim, como é que vocês sentem aí, como é que vocês veem o cristianismo aí em Portugal? Aqui, cara, é um país muito católico, né? E o Estado, tudo é muito influenciado pelo catolicismo. Atualmente, eu ainda fui pesquisar para ver se não tinha mudado, e realmente mudou. No último levantamento que teve em Portugal, somente 2% da população, 2,13 mais ou menos, é protestante, né? É evangélico. Mas aí, dentro disso também, a gente coloca todas as denominações, né? Adventista, anglicano, batista, e todos... Universal. Todos que estão aí nesse meio, né? Só que 80% da população é católica, né? Só que não é um católico protestante. Por mais que você viaje aqui pelas regiões, sempre vai ter uma igreja. Né? Por isso, é realmente muito influenciado pela igreja católica, né? Mas quando você entra numa cidade, a primeira coisa que você vai ver, com certeza, na entrada de uma cidade é uma igreja, né? Uma igreja católica. Então, é uma cultura completamente influenciada, né? Só que, cada vez mais, por conta das pessoas que são católicas, por exemplo, os pais, não passarem isso para os filhos, a população mais jovem, eles já crescem já num contexto onde eles não querem nem sequer ir para a igreja católica, né? Então, atualmente, hoje em Portugal, 17% é ateu, agnóstico, né? Tudo um sem religião, podemos dizer assim, né? E eu acho que isso é uma tendência até meio europeia aqui.
Eu acho que, assim, a questão, por exemplo, de perseguição e tudo mais, eu vejo que não há uma perseguição, mas eu acredito que, eu percebo, assim, que tem uma confusão, na verdade. Toda vez que eu falo, eu convivo muito com portugueses, né, por conta do meu trabalho, e a grande maioria, se não todos, são católicos, e a conversa, quando eu falo que eu vou na igreja, ou que eu sou cristã, ou que eu sou, né, que rola, assim, uma conversa como se fôssemos da mesma religião, sabe? Como se fôssemos, crescemos no mesmo Deus e tudo igual, né? E nós sabemos que tem diferenças significativas, né? Só que eu acho que rola muito disso também. Pelo fato de a população protestante ser muito pouca, quando tem, eles já englobam também no catolicismo, sabe? Como se fôssemos todos da mesma visão ali, do mesmo segmento, né? Digamos assim. Religião, né? Sim, sim. Eu percebo, então, o que me parece é que, devido a essa falta, né, de gerações passarem para as próximas gerações, tá sofrendo uma secularização, vamos dizer assim, né? Isso... Sim. Me parece que a Europa inteira tá acontecendo isso, né? E já faz um tempo, a gente já gravou também de outros países, e parece que o catolicismo normalmente, em alguns, né, países, é o mais forte, né, das religiões, vamos dizer assim, cristãs, né? É o mais forte, mas tá se diminuindo também, e não tá aumentando o protestantismo, né? Exato. Parece que, digamos, se fosse o contrário, né? Digamos assim, tá caindo o catolicismo e tá aumentando o protestantismo porque o pessoal tá se convertendo, né? Mas não, só não tá crescendo o número porque as pessoas estão abandonando, né? Abandonando não, mas eu digo assim, as novas gerações não estão crendo em nada, né? Sim. Ou sendo ateus, ou buscando outras coisas também, né? Isso é uma realidade, assim, que eu tenho percebido na Europa e tem ido também ao redor do mundo, né? Sim, tanto que aqui, por exemplo, no Brasil, eu fui agora em janeiro, né? É super comum você ver a cada esquina uma igreja, né? É muito comum, pelo menos em bairros, assim, aí no Brasil. Na minha São rua Paulo, mesmo. Né? Mas assim, na minha rua, onde meus pais moram lá, tem 3 igrejas evangélicas na rua. Então, assim, é surreal, né? Aqui, em contrapartida, já é difícil. A gente, assim, não tem, assim, uma quantidade, sei lá, no Porto deve ter 15 igrejas evangélicas. Não, até tem mais. O problema é que, por exemplo, vem todas as ondas aí nesse meio, né? Muita teologia da prosperidade, influenciada aí também na parte dos evangélicos, né? Por exemplo, na Assembleia de Deus aqui tem muitas... Universal tem também, né? Universal tem uma gigantesca, assim, no centro do Porto. Assim, uma coisa absurda, assim, e tal, e tudo mais. Também tem bastante... Tem uma Houston também muito grande. Agora começa a vir mais essas ondas mais modernas, assim, né? Mas eu acho que isso também é uma questão por conta da mescla das culturas, né? Porque, por exemplo, o último censo que a gente tinha é que 1,5% de Portugal era protestante. Esse último agora aumentou para 2%. Opa. Então a gente consegue pensar que, a imigração aumentou muito em Portugal, veio muitos brasileiros, então com isso veio brasileiros influenciados pela cultura do Brasil, que é muito voltada aí nessa ideia do evangélico, né? Tanto que é muito mais comum ver igrejas evangélicas aqui com pastores brasileiros. Exatamente. Mas assim, eu acho que vamos falar de uma maneira talvez um pouco assim, mas talvez igrejas idôneas tem tipo poucas, entendeu? Vamos dizer assim, né? Igrejas sérias, né? Porque tem muitas igrejas que não são sérias. Não tô citando nomes de nenhuma, né? Mas assim, digamos, igrejas que a gente possa congregar, que tem uma boa palavra, enfim. A gente não tem um leque de opções, sabe? Então, eu percebo muito dos brasileiros que vêm, eu recebo muitas mensagens lá no meu Instagram. Bia, qual igreja que você vai? Eu tô aqui em Portugal já faz 1 ano e meio, não consegui me adaptar, não consigo encontrar uma igreja, Então, assim, a gente vê que é um déficit, assim, gigantesco. Enorme. Gigantesco, assim, sabe? E as pessoas acabam... às vezes cedendo. Exatamente. Pra ir nessas igrejas que não tem uma sã doutrina, assim, né? O que é complicado. É bastante complicado, né? Faltam pessoas, a gente até fala assim, o missionário... Eu lembro quando a gente estava no Brasil, o missionário tem que ir lá pra África. Tem mesmo, mas também tem países que a gente acha que é muito grande, mas, por exemplo, Portugal é um país completamente
esquecido pelo cristianismo protestante, né? E precisa de missionários aqui, assim, sabe? Principalmente no centro do país, onde é completamente católico, né? A gente tem os dois extremos, que é Porto e Lisboa, onde tem a maior concentração de igrejas. Ao redor disso, cara, você não tem igrejas, Exatamente. sabe? Você não tem igrejas, aqui já na nossa cidade, aqui em Paredes aqui, esquece. Não tem. Deve ter no máximo 1, 2, assim, sabe? É uma coisa assim mesmo muito, muito difícil. Ah, no caso, a igreja que vocês vão, então, não é ali na cidade? Não, é no Porto. É 30 quilômetros da nossa casa. Aham. Então realmente é complicado. Mas é isso, assim, a igreja que nós vamos é uma igreja onde o pastor é português, por acaso, né? É uma igreja de 50 anos. Mas isso era uma coisa que a gente colocou, sei lá, como um ponto prioritário da nossa adaptação. A gente não queria ficar... Como a gente mudou de país, a gente queria estar envolvido na cultura, né? Então, uma das opções nossas era chegar em uma igreja que fosse, assim, a direção da igreja, o pastor da igreja fosse português, pra gente estar envolvido na cultura também. Uhum. A gente não queria se fechar no nosso mundinho, na nossa cultura brasileira e não viver isso do país. Então, para nós, foi um ponto mesmo positivo e um ponto prioritário, né, na nossa chegada aqui. Sim. É interessante que tu falou que a igreja ali tem uns 50 anos, né? Porque Sim. eu pesquisei um pouquinho ali também sobre a história ali de Portugal. E aí eu vi que existia, né, anteriormente, 1974, quando aconteceu a Revolução dos Cravos, existia, né, vamos dizer assim, um conjunto de Estado e Igreja, né? E aí ali teve a separação de Estado e Igreja e tal, e aí que então teve uma liberdade maior para, vamos dizer assim, outras religiões, né? Que não só a católica, né? E aí começaram a surgir igrejas, daí bate bem, né? 50 anos atrás, né? Exatamente. Exato, é verdade. Exatamente. Não, imagina como era 50 anos atrás, né? Eu acho que, de fato, a coisa era muito... As pessoas eram muito mais católicas e, consequentemente, uma igreja evangélica no meio disso seria uma coisa muito, muito louca, assim. Mas mesmo as igrejas... por exemplo, a nossa igreja é uma igreja super tradicional. Exato. A primeira igreja que a gente chegou aqui foi visitar, a gente tinha três igrejas para visitar quando chegamos. Fomos na primeira e a segunda é a que nós estamos hoje e nem fomos na terceira. Mas a primeira que a gente foi, por exemplo, não tinha nem bateria. Então, assim, aqueles bancos de igreja católica, né, que a gente tá habituado, e não tinha bateria. Então, são igrejas muito diferentes do nosso costume, digamos assim, né? Mas é uma igreja idônea que prega a palavra e assim, nós temos que sair da nossa bolha, né? A gente veio com o coração aberto para justamente sair da bolha, porque senão a gente sofre, né? Se a gente não se abre para ver uma nova maneira, né, de enxergar a vida e tudo mais, a gente sofre. Não, legal. É interessante, assim, ver essa questão, né, da diferença de cada país, principalmente ali na Europa, né? Que a gente conversou já com, por exemplo... Tem, acho que é França, agora eu não me recordo. Inclusive, link no post aí pra você conferir o episódio sobre a França. Eu não me recordo se na França a igreja, né, ela tem conexão com o Estado, né? Até porque tu tem liberdade religiosa, mas tu não tem liberdade pra evangelizar na rua, por exemplo, né? Mas dentro das 4 paredes tu tem liberdade na França, né? E aí, eu não me lembro se é a França ou se era outro país... ou se era a Inglaterra, qualquer, que vamos dizer assim, os locais onde as igrejas se reúnem são do Estado, né? Então, mas assim, a igreja tem a sua liberdade, mas é do Estado. E aí já totalmente diferente, não se mistura mais, né, o Estado com a igreja e assim vai, né? Só que daí tu acaba, né, tendo essas outras questões, né? Que as pessoas estão bem longe, né? É engraçado porque aqui nós há liberdade, há espaço, mas parece que não tem braço, entendeu? Tem que vir de fora, né? Parece que faltam pessoas. Então, assim, é doido, porque tudo não terás, né? Lá eles talvez tenham braço, mas não tem espaço. Aqui nós precisamos de braço, mas tem espaço. Então, a gente fica aí, né? Orando pra Deus que abram mais igrejas mesmo, né? Que a palavra de Deus se propague. E que, de alguma maneira... se nós, ou nossos irmãos da igreja, pudermos fomentar isso também, né?
Eu acho importante. Mas isso que o Guilherme falou sobre a questão de missão, né? É muito importante, porque normalmente é essa a ideia, né? Não, ser missionário ou é em país perseguido, ou é em país em que o evangelho talvez ainda não chegou. Mas só que tem muitos países em que tem um catolicismo muito forte, que o evangelho protestante, né, também não chegou. Por exemplo, Portugal, né? E aí tem aquela velha história, né? Quer ir pra África, mas não consegue evangelizar a tua rua, né? Mas ao mesmo tempo, se você evangeliza a sua rua, né? Mas a Europa, ela é muito carente. E não é só Portugal, né? A gente vê países que são berço da reforma protestante, tipo a É isso que eu Alemanha, ia falar. também são assim, Mas sabe? eu acho que a Europa, como eu tenho visto, acompanhado mais isso, a Europa como um todo, Tá dando mais friada, principalmente né? esses países, exatamente, principalmente esses países que foram berço da reforma e tal e tudo mais, hoje em dia, se você olhar, só ficou a história, sabe? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais frias em relação à religião como um todo, sabe? Até mesmo os católicos e tal, já não é mais aquela coisa assim, protestante. A não ser que você vai ali para aquele lado da Itália, Roma ali, o pessoal realmente é bem fervoroso ali, né, nesse sentido, mas pra cá, assim, mais pra ponta, Espanha. Em Espanha, então, se você falar de protestantismo, também é um negócio assim, bem baixo os números, assim, né? Inclusive, nossa igreja no Brasil, que nós íamos, eles abriram uma filial, como que é? Eles começaram um grupo lá. Começaram um grupo em lá, Madrid. isso, e agora abriu uma igreja em Madrid, e a gente vai visitar eles lá, lá em Madrid no fim do mês. E é legal, né? Porque é isso, é um país, eu acho que ainda mais debilitado do que Portugal, do que ainda sobre essa parte. Os números são, acho que, muito próximos aí. E aí, tá sendo criado, né, as condições necessárias. Aham. Os doentes cuidando dos doentes, né? Exato. O cristianismo é isso mesmo, né? É isso. Mas assim, a Bia comentou ali que não tem perseguição e tal, e existe essa, muitas vezes, confusão, né? Sim. Nós cremos na mesma coisa, então nós somos iguais. Mas então, não tem um preconceito, assim, se você demonstrar que você é um cristão protestante, ou até mesmo questão de cristão, assim, em qualquer ambiente, sem trabalho, social e tal, não tem preconceito ou às vezes acaba acontecendo? Não, preconceito não tem, mas não é normal. É isso. Sabe, não é normal. Ainda mais quando você fala, sou cristão, aí fala, legal, também sou. Aí você vai, você começa, não, mas aí você tem que explicar, não, mas eu sou. Não, mas o outro fala, tá, entendi. É porque realmente tem mais a confusão, mas não é normal, sabe? Já não é tão normal assim. Conversei com 3 amigas numa viagem de trabalho que eu fiz, portuguesas e católicas, né? E aí a gente tava conversando, elas perguntaram, né, qual igreja que eu ia, como que funcionava, e aí eu expliquei, né, mas um pouquinho assim, um overview das diferenças, né? E a mais doída pra elas foi dos santos, né? Que aqui a nossa, assim, todas as festas tradicionais de Portugal são sobre santos, tá? Então, não sei os nomes de todos, mas tipo, São João, todas as festas são. Então, assim, é muito forte pra eles mesmo a questão dos santos. E aí eu expliquei pra elas, né, que nós não acreditamos e tudo mais. E foi um choque grandíssimo pra elas. Por quê? Até então, éramos iguais, entende? Quando eu falei isso, aí realmente ficou, caramba, nós somos realmente diferentes. E gerou ali um pequeno mal-estar, diria, né? Mas eu acho que é isso. Só não rola o preconceito por falta de informação, entendeu? Porque se eles soubessem de fato as diferenças, como eu disse aquele dia pra elas, eu acho que aí sim rolaria um preconceito. Talvez. Justamente pelo fato, inclusive, na verdade, pelo fato de ser o Brasil por ser o Brasil estar trazendo essa onda pra cá. Porque, querendo ou não, existe uma xenofobia, né? Da mesma maneira como existe no Brasil, dos imigrantes que vão, né, pro Brasil, mas aqui também existe dos brasileiros que vêm pra cá. E se os brasileiros vêm pra cá, eles já rolam uma xenofobia por isso, quem dirá os brasileiros que vêm pra cá e tenta trazer uma religião que não acredita no que eles acreditam, sabe? Então, eu acho que o peso vai ficando pior quando a informação fica mais clara pra eles. Entendi. E aí eu percebo até mesmo a questão, parece até de comparação, né, com o Brasil, né, porque aqui, como, vamos dizer assim, o cristianismo protestante, ele já é mais conhecido, né? Então a informação existe, né? As pessoas sabem o que é. Exatamente. É que eu vivo aqui numa região, assim, a Serra Gaúcha, né? Eu sempre comento que é uma das regiões menos evangelizadas do Brasil.
por causa muito do preconceito, né? O preconceito devido à questão do protestantismo e catolicismo. Então, aqui é muito imigrante italiano, tem toda aquela questão do catolicismo ser forte, e como a fé, vamos dizer assim, foi a base para os imigrantes que vieram aqui lá no passado para começar a vida aqui no meio do mato, assim, que não tinha nada, era só pedra, terra, morro, e o catolicismo foi muito importante. E daí eles têm essa herança, essa tipo assim, parece que ele, como se estivesse devendo, sabe, pra igreja, né? E aí tu chega a falar de evangélico e tal, né? Não, eu não vou trocar de religião, né? Eu não posso trocar de religião, não sei o que, ainda mais quando tu começa a entrar nos pormenores, né? Então, claro, ali o pessoal não tem muito essa ideia no conhecimento. Aí tu vê também como é que a mensagem não chegou ainda, né? A gente fica sempre naquela, Portugal, Europa, católico. Não, eles conhecem Jesus, né? Mas será que conhecem mesmo, né? Exatamente. Esse é o ponto, sabe? As pessoas talvez tenham aquela ideia, por exemplo, aqui eles são, é o que a Bianca comentou, eles são muito fortes nessa questão dos santos, né? Então, acaba tendo lugares que é muito fervoroso essa questão, assim. Então, é um ponto, sabe, que tem que ser levantado sempre, de que tem que ter missionários também nos lugares da perseguição, mas também tem que abrir um pouco os olhos no sentido de outros países que têm essa cultura muito forte do catolicismo, né? Foi o que eu falei, tem espaço, mas falta braço. E como é que é a igreja aí, comparando com o Brasil, né? Que nem vocês estão numa igreja, vocês comentaram mais, ela é mais tradicional e tal, assim. Como é que vocês veem, assim, comparando com a igreja que vocês frequentavam no Brasil e tal? Tem alguma diferença ou é tudo muito semelhante, é tudo muito parecido? É muito diferente. É totalmente outra muito coisa. Diferente, é muito diferente. Eu acho que, por exemplo, eu sou músico, né? Então, pra mim, uma das coisas que pega muito é a questão do louvor e tal e tudo mais, assim. Na primeira igreja que a gente foi, a gente, no caso, não sabia que não tinha nem a bateria. Então, pra mim, já foi um negócio assim, putz, que difícil, né, velho? É muito tradicional e tal e tudo mais. E na segunda já tinha a bateria e tal, mas o estilo ainda assim é muito diferente, né? É uma coisa muito mais tradicional, mais séria. A gente não tem muito essa pegada de músicas mais pra frente, assim, e tal. Levantar a mão, então, na realidade, é um negócio assim que jamais, assim, Sim, muito... É aquela coisa, não é proibido, mas como ninguém faz, a gente também não levanta a mão, entendeu? Mas é muito diferente. A cultura afeta mesmo, assim. O pessoal costumava falar, nossa, Portugal as pessoas são muito frias. A gente não teve muito essa experiência. Mas a gente percebe que uma igreja batista aqui é muito mais tradicional que uma igreja batista aí no Brasil. Eu acho que estão nas primeiras raízes aqui das batistas, não tem muito essa ideia, por exemplo, do culto infantil, né? É mais o culto em família, todo mundo junto. São coisas que, para nós, por exemplo, eu sempre cresci num contexto onde tinha um ambiente separado, uma palavra separada para as crianças. O que é diferente, né? Acaba sendo que a liturgia toda da igreja é muito mais tradicional do que onde a gente saiu, né? Em contrapartida, as diferenças positivas, diria assim, também são muitas. Então, por exemplo, a gente foi mesmo surpreendido porque todo mundo falava que os portugueses são frios, eles são, né? Ia demorar anos. Pra ir na casa de alguém e tudo mais, e a gente veio com essa visão, né? E a gente foi totalmente surpreendido pelo oposto. Exato. Porque a igreja, como nunca a gente viu, é uma igreja que realmente acolhe, assim, sabe? Pra tudo. É uma igreja que a gente sentiu mesmo em família, como a gente, olha, honestamente, nunca se sentiu aí. Por quê? Eu acho que pelo fato também da gente ter imigrado, a gente vem pra cá, fica longe dos pais, de todo mundo, a gente busca em amigos essas companhias, né? Esse elo, diria assim. Então, a gente encontrou, né? Porque a gente poderia buscar e não achar, né? Mas a gente encontrou. Então, eu acho que essa diferença é uma diferença positiva, né? Porque eu acho que aqui tem menos melindre, eu vou usar essa palavra. Mas eu acho que também é um pouco na questão, como as igrejas são menores, também
não tem muitos membros, assim, acaba sendo aquela coisa mais pessoal, né? Intimista. Então você conhece todo mundo, você sabe o que todo mundo tá passando, não tem aquele negócio, assim, de uma igreja muito grande, que teu irmão tá lá do outro lado, que você não faz ideia quem é, não sabe o nome, não sabe o que ele tá passando, né? Não, aqui todo mundo sabe tudo, tá todo mundo vivendo junto, tá todo mundo na casa do outro, às vezes a gente faz um churrasco aqui, já chama um, aí depois, eu vou chamar o outro, tal, daqui a pouco a gente vai ver, tem... a igreja toda aí. Mas eu posso dizer, concluindo só essa parte, que imigrar fez a gente também crescer muito espiritualmente. Muito, assim, porque a gente percebe que é uma dependência realmente total de Deus, assim. A gente, não só financeiramente, mas também financeiramente, né? Porque a gente fazia as contas lá quando a gente chegou, né? A gente chegou e a gente falava, se a gente precisar de ajuda de alguém do Brasil pra pagar o aluguel, alguma coisa assim, cara, 600 euros aí no Brasil é tipo muito dinheiro, né? Que era o valor do nosso aluguel na época. A gente não tinha como pedir ajuda pra alguém aí, né? Nossos pais não vão tirar da onde, né? 10 mil reais, sei lá. Então a gente se encontrou num lugar de total mesmo dependência do Senhor. Isso fez a gente crescer muito, espiritualmente falando, né? Uhum. Não, com certeza, né? 600 euros aqui no Brasil dá pra comprar uma mansão, né? Tipo isso. Dá pra comprar um quilo de café, né? Não, 1 quilo de café é uma mansão, né? Daí tem que decidir, escolhe. Ou um dos dois ou só, azeite. né? Legal. Não, é interessante, né? Ver como que a cultura influencia também, né? As igrejas e tudo mais, né? Eu percebo, assim, que quando a gente fala de a região aqui mais América Latina e tal, né? As igrejas, elas têm um estilo, quando a gente vai mais pra Europa, elas têm outro estilo. Um negócio assim mais histórico, né? Parece que existe uma questão mais antiga ali por trás e se manteve essa tradição, né? E aqui não, aqui foi adaptado culturas do local, né? Culturas locais e aí a igreja tomou outra forma. Assim como quando eu vejo, assim, igrejas até mesmo no Oriente, África e outros lugares, né? É bem interessante isso, como que a cultura influencia, né? O modo de cultuar a Deus, né? De se reunir e tal, né? Sim. Exatamente. E sobre Portugal ali, não sei se vocês têm mais algumas curiosidades, se vocês quiserem compartilhar aí com o nosso nobre amigo e ouvinte... sobre educação, segurança, saúde, transporte, custo de vida, né? Digamos assim, como é que é aí a realidade? Porque é um país diferente do Brasil, né? A cidade que vocês estão também é uma cidade diferente. Você morava em São Paulo, né? Uma cidade enorme. Acho que São Paulo é do tamanho de Portugal, né? Quase. Tipo Não, isso. tô brincando. Tipo isso. Isso pra nós foi um baque, assim, porque hoje eu já tô completamente acostumado. Quando a gente foi pra São Paulo algumas vezes, eu falei, meu Deus, eu quero voltar. Porque eu já tô extremamente adaptado aqui, né? Aqui, Portugal, assim, é como se fosse um grande interior do Brasil, né? Até o centro do Porto, assim, é muito diferente do nosso centro. Nosso centro tá sempre cheio de gente gritando, camelô, na rua, na calçada e tal. Então aqui é muito diferente mesmo. E aí você vem aqui, por exemplo, 15 minutos do centro do Porto pra fora, pra qualquer região ao lado, já é muito mais tranquilo, sabe? O pessoal é bem desacelerado. E sobre a segurança, de uma maneira bem prática, a porta que eu abro, a porta da minha sala, dá pra rua. Então, tipo assim, não tem portão aqui, não existe portão, aqueles portões fechados. Assim. Então, isso não existe. Então, assim, a segurança é um peso, assim... Esse foi um ponto fundamental. Gigantesco, assim. A educação também é muito bom. Também. Aqui eu sei de gente que tem filhos em escola particular, mas eu nunca vi uma escola particular vir mesmo assim, sabe? A gente vê mesmo, é muito comum você ter escolas públicas e elas chegam muito bem com a questão da educação, né? As crianças saem da escola já falando 2 idiomas, sabe? Além do português. Então eles têm isso bem fundamentado. Isso é um ponto muito positivo. E também, desculpa te cortar, mas eu acho que também a parte do custo de vida que você comentou também é gritante, porque, por exemplo, a gente consegue ter acesso mesmo a comprar coisas, a ter coisas que aí no Brasil a gente nem podia, não era nem capaz de sonhar, não cabia nem no sonho, entendeu? Então a gente consegue aqui ter acesso, né? E isso que a gente tá falando são os pontos positivos, né? Claro que tem pontos negativos também,
Só que pra nós, colocando na balança, é aquilo, né? Tem que escolher o nosso difícil, né? E a gente escolheu o difícil daqui, porque eu prefiro ter a segurança a ter o clima perfeito. Porque, por exemplo, aqui faz muito frio mesmo no inverno, né? E chove muito e tudo mais. Então, assim, colocando na balança, eu prefiro andar com o meu telemóvel, ó, com o meu celular na mão na rua, na chuva, mas sabendo que ninguém vai me assaltar, sabe? Então, eu acho que, assim, tem os pontos negativos, mas os pontos positivos pra nós pesaram muito mais. E, assim, a gente ainda quer ter filhos, né? Então, pensando já neste futuro com filhos, eu acho que ainda tem um peso maior. É isso. Ainda que o custo de vida aqui, por exemplo, a questão que eu acho que todo imigrante que vem pra cá, e até mesmo português que vive aqui, hoje temos um problema que eu acho que é latente em quase todos os lugares, eu acho que tem acontecido, que são as rendas, né, os aluguéis dos imóveis, que aqui é um valor assim absurdamente alto. Para quem vem pra cá, é um ponto que você tem que realmente olhar bem atentamente, fazer as contas aí, porque é alto, né? Por isso que até a nossa escolha veio ser aqui mais pro interior, porque aqui é muito mais baixo. Mas para nós estamos completamente acostumados. Nós morávamos em Guarulhos e toda a nossa vida praticamente em São Paulo. Então fazer esse trajeto da onde a gente mora aqui pro Porto é até muito mais rápido. A gente demorava lá 2h30 para fazer 21 quilômetros. Eu demoro 15 minutos aqui pra fazer 30. A gente tá tranquilo. Boa. E vocês falaram de clima, quando vocês falam de frio, é negativo? O que é? É negativo. Só, olha, a gente tá Neva? aqui mais ou menos... Não, aqui não, mas a gente tá a 50 minutos de um lugar que neva. Olha só. É muito próximo, então assim, quando tá nevando lá, aqui tá mesmo muito frio. E aí, como a gente mora também mais afastado e tá mais pro alto, acaba sendo até mais frio. Aqui é sempre assim, ou 3 graus mais frio, ou 3 graus mais quente, né? Do que no Porto. O Porto, desculpa a minha ignorância, mas o Porto, ele fica... tem um porto de verdade lá mesmo? Então fica a nível do mar? Ah, não. Tem um porto. Mas assim, o nome eu acho que não é por isso. Não, mas eu digo assim, ele fica a nível do mar, o Porto é... A nível do mar, exatamente. Tá, sim, e aí sim. vocês estão numa região mais alta, então. Tipo de serra, Exato. assim. Exato. É que conforme você vai entrando pelo meio de Portugal, você vai cada vez mais subindo, né? Entendi. Então a gente tá no meio de um vale, podemos dizer assim, e mais alto. Então, consequentemente, nós estamos mais perto do sol. E também no quando verão frio, também né? faz 37, 40 graus. Também. Só que aqui eu ainda acho que é pesado também. Não, mas é quase... Então vocês estão morando quase em Bento Gonçalves aí, né? É tipo isso. Tipo isso. Verão super quente, inverno super frio. Aí, às vezes, de manhã tu começa, tipo assim... Com 5 graus, aí chega de meio-dia, tá 30, e aí de tarde neva, e aí de noite é super calor, né? Aqui é bem assim, às vezes tem 4 estações no mesmo dia aqui na minha cidade. Essa época assim que agora vai entrar no verão aqui é bem complicado, porque, por exemplo, chove 3 dias, faz frio, daqui a pouco faz 4 dias de sol, aí depois chove de novo, então pra você ficar doente assim é uma mão cheia, né? Ah, não, e o frio aí é que nem aqui pra nós o frio é muito úmido, então ele agride bastante, principalmente quem tem rinite. Aqui também. Então é complicado. Aqui tem uma época do pólen muito alto, né? Então o pessoal que tem rinite, sinusite, eu, por exemplo, ainda que o meu agora ficou bem mais tranquilo, mas, por exemplo, hoje a gente tem os nossos cachorros desenvolveram doenças por causa disso, né? Que o pólen realmente é muito alto numa altura do ano. Interessante. Não, no caso de vocês também, né? Tem o pólen e tem o pó também, né? Porque vocês estão fazendo reformas aí já faz um tempo. Exatamente. Muito bem, pessoal. Ótimo papo nós tivemos aí. Espero que tenha ficado bem claro, né, para o nosso nobre amigo e ouvinte que gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre como é viver em Portugal. E agradeço vocês, né, porque pude também aprender um pouquinho mais sobre essa terra que fala a mesma língua que nós, né, que também é uma terra pequena, que, vamos dizer assim, que nem vocês falaram, né, eu acho que me sentiria em casa estando aí em alguma cidade de Portugal, porque minha cidade é pequena também, né, e o país é pequeno, então tem essa facilidade de tu poder viajar e conhecer o país mais facilmente que comparado com o Brasil. Nossa, o Brasil é enorme, né? Acho que Portugal deve ser o tamanho do meu estado, e o estado já é grande, né? Tipo, Rio Grande do Sul, assim.
É mais ou menos isso. Portugal de cima a baixo são 6 horas. Olha só. Olha ali, ó. É o tempo de ir até... Sair da minha cidade e ir até metade de Santa Catarina, lá na praia. Olha isso. Exatamente. Olha só. Mas é muito legal. Então, eu gostaria de deixar aberto aí pra vocês. Na série Cristãos pelo Mundo, nós não temos muito considerações finais, né? Tipo, no final, porque, vamos dizer assim... Já foi comentado muita coisa, mas nós temos algumas diferenças, que vocês podem compartilhar aí, né, os contatos de vocês, projetos que vocês têm na internet e tudo mais, mas eu peço pra falar algo na língua do país. E aí, como Portugal, né, fala português, vai ser a mesma língua, né? Só que se vocês conseguirem falar algumas palavras que, né, fazer uma frase que tem alguma palavra que só tem em Portugal, tipo telemóvel, ou eu sei que banheiro, eu acho que é diferente, né? Aí no Brasil a gente tinha uma coisa que isso acho que muda e quando você chega aqui você vai compreender, que no Brasil a gente falava assim, o português fala hora pois, né? O hora não existe, é só o pois, né? Hora não existe, hora pois não tem em lugar nenhum aqui, né? Então, é só pois. Mas as palavras realmente mudam muito, assim. Bairro não existe aqui, açougue não existe aqui. Tem algumas coisas assim que são bem engraçadas, assim. Mas eu não consigo imitar eles, o sotaque deles não consigo. É muito puxado, né? Mas as minhas considerações, eu acho que eu diria que tem espaço pra gente propagar aqui, né, a palavra de Deus em Portugal, na Europa. E eu amo de paixão morar em Portugal. E é isso. Estamos muito felizes aqui. E obrigado pelo convite mais uma vez, né? Caso o pessoal queira conhecer um pouquinho da nossa história mais a fundo, meu Instagram é o @biadecasa. E nós estamos reformando uma casa aqui em Portugal também. O conteúdo fala sobre também obra, a vida aqui. Eu também sou cozinheira, né? E também tenho algumas receitas. E é isso. É isso. O meu Instagram é @guimatos28g. Eu sou um concorrente da Bia de Casa, então quem quiser saber mais sobre a nossa vida, siga a gente aí nas redes sociais e é isso. Não, vale a pena seguir, porque tu fica inteirado tanto sobre construção civil, né? Tu fica inteirado sobre cozinha, né? Pra aprender a cozinhar. Tu fica inteirado sobre o quanto que a bimby, ela é incrível. A minha esposa, ela quer uma bimby desde que começou a falar da bimby, né? Meu Só que aqui Deus, no Brasil é impraticável, né? Tudo bem. E, nossa, é bem completo o aleatório. conteúdo e vale a pena. Não, completo. Diga completo, né? Completo, dá pra aprender muita coisa. A gente tenta abranger um pouquinho de tudo. Isso. Mas é muito bom. Então, assim, muito obrigado. Inclusive, calma lá, esqueci, né? Link no post dos links aí que foram comentados. E muito obrigado por vocês participarem aí conosco, de compartilharem, né, um pouquinho do tempo de vocês e das experiências de vocês para que nós possamos também conhecer um pouquinho, né, sobre Portugal e além, né, daquilo que nem vocês falaram, né, que existem muitos estereótipos, até um pouquinho de xenofobia aqui no Brasil sobre Portugal e tal, mas a gente vê que é um país que nem vocês comentaram, né, que pode acolher, né, pode acolher aquele que está chegando. Muito bem, então tá, então muito obrigado por participar e muito obrigado pra você que nos escutou também até aqui e até o próximo episódio, até mais! Até. Pelo amor de Deus!